Vamos ver se eu consigo ler minha cara com o capacete. Olha, não é que leu? Cheguei na minha casa. Olá, meus amigos, estamos de volta. Hoje gravando no trânsito um pouquinho mais pesado de fim de tarde em São Paulo. Esperei aí o pequeno barulho de uma MT3 aí com o escapamento aberto ir embora, para poder falar um pouquinho mais calmo, né, com vocês e gravar aqui esse conteúdo. Pessoal, bem rapidinho, print na tela, pergunta feita aí do nosso xará, né, meu xará no caso, Rodrigo. E ele deixou aí uma pergunta tão completa e tão interessante, que é, né, sobre o fato de você escolher, né, qual seria a opinião, né? Se coloquem no lugar dele nessa questão, entre uma Volts ou um desses patinetões, vamos chamar ele assim só para ilustrar, que você vê um monte pela cidade, né? Outro detalhe aí que eu vou falar sobre isso, e é muito rápido, eu vou colocar algumas diferenças aqui para você entender o que cada um serve, né? E na tela, antes de tudo isso, por que eu posso falar sobre isso e não vou falar sobre EVS? Porque eu já tive 2 dos 3 veículos que ele perguntou, mas eu já andei em todos eles. Mas eu vou ser justo, eu ando há 1 ano com esse aqui e andei mais de 1 ano com o outro. Então vou falar sobre esses 2, para que a gente tenha um conteúdo fiel a alguém que tem como falar com propriedade. Sobre a EVS seria injusto. Primeiro porque eu considero a EVS um veículo superior aos 2. Eu tanto pelo motor, potência, né, o swap de baterias, opções aí que esses aqui não tem, como também pelo fato da EVS ter um porte de moto maior e opções aí de comprar um pneu, alguma coisa de uma moto maior, como um pneu de uma Phaser ou qualquer outro desses, você vai conseguir utilizar numa boa. Um pequeno detalhe aqui, a gente tem que colocar em pauta, né, que esses veículos eles são diferentes, e eles são diferentes também para suas categorias. Por quê? Eu tive um de 2.000 watts, eu não tive esse veículo de 3.000 como é a minha moto aqui, mas no exemplo aqui nos prints eu vou usar um de 3.000 por conta do preço, para que você possa ver a potência real deles ali, meio que comparada uma com a outra, para sua decisão ser um pouquinho melhor. Dito isso, vamos lá para o que interessa. Pessoal, dá uma olhada na tela aqui, num vídeo que eu tenho do meu patinete quando chegou. Se você está olhando esse vídeo agora, tá, você está entendendo que eu estou mostrando ele dando seta. Eu estou fazendo uma vistoria, tá, depois de comprar na loja e ir para minha casa, que foi cerca de 30 km, e cheguei lá já com a bateria bem baixa, tá? Ela realmente andava aí um pouco mais de 40 km no seu total, tanto que no dia que eu vendi, o veículo saiu de Pinheiros e foi até, acho que Guarulhos. Um rapaz comprou ele de mim e foi andando com ele e não teve problema nenhum, tá? Ele chegou em Guarulhos, segundo ele, com a bateria na metade, né? Bom, enfim, dependendo do modo de condução, realmente ele chegaria. E esses veículos, eles também têm uma propriedade aí dentro da legislação diferenciada. Por quê? O veículo patinetão, você até consegue tirar a carta ACC, ou seja, se você já tem uma habilitação de carro, você vai pagar uma taxa lá, fazer uma provinha, se eu não me engano, acho que só prática, precisa dar uma olhada certinho nisso, mas dá pra fazer uma coisinha bem fácil, aí você já tirou sua carta ACC, você pode andar com ele. Com esse aqui não dá, tá, gente? Tem que ter carta A. Então, desvantagem para Volts. Tá? Com a carta A você anda em todos, com a carta ACC você só anda naquele. Nesse aqui não teria como. Outro problema que você vai ter, né, para poder avaliar aí, dentro das diferenças que tem de um produto e do outro, é que o patinetão, ele declara, tá? Vamos colocar esse aqui na tela de 3.000 watts. Ele declara esses 3.000 watts e a Volts também declara 3.000 watts. Só que a Volts declara 3.000 watts nominais, quer dizer que esse é o nominal do motor e ele tem um pico maior. E esses outros veículos não falam de pico. Por quê? Porque o pico é o que ele está declarando. Então o motor deve ter 800 watts, talvez 1.500 watts, tá? O de 3.000. O pico dele é de 3.000. E aí eles falam tem um patinete de 3.000. Então já está injusto aí, né? Ponto para Volts. Vamos colocando aí um ponto para cada lado, né? Vamos fazendo essa somatória, no final a gente soma tudo. Um pequeno detalhe, né? Vou chamar assim. A Volts é uma moto.
O patinetão eu não consigo classificar como uma moto. Esse estilo de utilização com esse pneu largo, vamos colocar uma imagem do pneu solto aqui nessa tela, vamos lá. Isso aqui, ó, presta atenção, isso não é um pneu de moto. Então eu quase me acidentei mais de uma vez por conta da falta de ciclística. Quando você está andando em linha reta, ele é maravilhoso. Na hora que você vai inclinar a moto, fazer uma curva, ele perde a área de contato grande dele e entra nessa área de contato menor, que é a parte que você está vendo das quinas desse pneu. E ele perde muita área de contato. É difícil de fazer a curva, é quase impossível de você conseguir fazer uma frenagem em curva sem que ele derrape, porque você acostuma a fazer alguma coisa com ele, como por exemplo, estou andando aqui, precisei frear, apertei. Ele já não tinha um freio bom porque o amortecedor não existe, é uma mola que fica ali, que fica só puxando você. Se ele tivesse o amortecedor, talvez melhorasse um pouco. O meu não tinha, era ruim. Quando você está em curva e fazia isso, ele rodava, ele patinava na hora de sair num semáforo virado. Ó, vou te falar, muitos e muitos pontos negativos nessa parte para este tipo de pneu. Com a Volts você tem o mesmo pneu da Honda Lead, da Honda Elite, desses veículos, tá? Ele é menor do que da PCX e da NMAX, mas ele tem a propriedade aí de um pneu de moto, uma ciclística do pneu de moto, e aqui você está utilizando um pneu totalmente voltado para fazer uma curva. Mesmo sendo uma scooter que não é projetada para curvas deitadas, você consegue fazer até um certo ponto, né? Ela tem aí um grau de inclinação possível. Depois desse grau de inclinação é mais complicado, aí você já não consegue por conta aí da carenagem do restante da moto, tá? Mas com aquela moto você não conseguia praticamente nada, tá? Deixo isso muito claro aqui para vocês. Um ponto a se discutir, além dessa parte de amortecedor e tudo mais, e acabamento, é que eu nunca consegui andar na chuva, tá, com um veículo patinetão. Toda vez que aconteceu de eu pegar chuva no caminho, tá, se fosse muito leve, ok, eu continuava, tal, mas já teve vez de eu pegar a chuva, começar a apertar, ele começar a falhar, tipo acelerador não ir, como se fosse quando eu estivesse apertando o freio aqui, ele não funcionar, tudo. E aí eu encostar em algum lugar e, cara, parou de chover, eu tinha que esperar ele secar, porque ele simplesmente não ligava, não funcionava nada, tá? O problema é que alguns reclamaram aí da EVS e tudo, você não vê o pessoal falando desses outros aqui, porque ele já olha e já sabe que não tem como, né, cara? Ele não tem nada fechado, a controladora tomava chuva, ele se molhava em lugares impossíveis, e por isso ele quebra, por isso ele para e não funcionava. Uma outra coisa para se considerar dentro dos patinetões é que ele não dá para usar com duas baterias simultâneas, a não ser que você tenha um determinado modelo, que são os Classics ali, né? Até hoje, no momento dessa gravação, eu não conheci outros que tinham. E se você fosse ligar as duas baterias simultâneas, tinha que desarmar ele, porque na hora de armar ele dava um pico. E isso era ruim, porque as baterias não têm uma controladora separada só para fazer com que o seu veículo possa ter duas baterias simultâneas. Como na Volts aqui, se você colocar uma bateria com meia carga, como já aconteceu comigo, de eu levar para carregar e esquecer de carregar uma. Na hora de ir pro trabalho, tava uma 100% e a outra 80%. Ele marca aqui, beleza, você vai e volta normal. No meu caso, que era pouco, né? Então assim, eu nunca deixei zerar também, porque senão poderia ter algum problema, mas a grande realidade é que você só liga e tá despreocupado. No patinetão não daria, tá? Quando você fizesse isso, você ia dar um curto por causa da diferença de voltagem, por conta de N fatores que fariam que você sofresse alguma consequência com isso, talvez até mais séria e queimando. Outro ponto, bateria. A bateria que tem nas motos da Volts, eu tô falando porque é o comparativo entre uma e outra, são baterias de célula Samsung. Essas baterias são boas. Eu já mostrei no último vídeo elas fora na moto, já mostrei colocando e tudo. Dá uma voltada aí no canal que você vai encontrar. E no caso do patinetão, apesar de ser uma bateria bem mais leve e tudo, ela também tem menos autonomia, né? Você não consegue passar de 40 km com ele aí, com muito custo você passa um pouquinho, a não ser que seja nesse sistema de quase parando. Você também tem, né, que colocar em consideração que duas baterias do patinetão, elas dão 40 Ah se você comprar duas de 20, óbvio, né, 60 volts, que dá praticamente o que é uma bateria só que eu estou usando aqui. Se for, no caso aqui com duas, eu estou com quase 80 amperes, eu tenho 38,5 em cada um. Então uma bateria da Volts já vale por duas do que você vai ter no patinetão, certo?
E ainda assim, se você compra com duas, né, você já tem mais do que 4 vezes o que cabe nele, se é que você vai conseguir usar as duas simultâneas lá, como eu disse anteriormente. Outra coisa, o patinetão, tá? Ele é muito, mas muito leve. E ele não tem força para subir rua do jeito que a Volt está entregando. Ele tem uma saída muito agressiva, tá? Quando você vira o acelerador, dá uma olhada aqui assim, ó. Isso aqui, ó. Ele dá um soco para frente. Vamos soltar o freio, a Volt não vai fazer nada. Ela vai andar bem pouquinho. E mesmo que eu virasse tudo e soltasse, ó, ela não vai dar um trancão. Ela só vai poder andar um pouquinho para frente. Apesar dela ter levantado, porque ela entendeu que é sair rápido, ela sai progressivamente. No caso do patinetão, fazer isso aqui, ela já dava um tranco que você ia muito pra frente, dava um soco assim que parecia que você estava numa moto gigante de potente, e logo depois ela perdia totalmente essa potência e mantinha aquela fraqueza normal do veículo elétrico, em principal, né, no caso desses que não tem qualidade total de bateria e de motor, tá? Eu cheguei a andar com um, e aí eu vou defender o ponto positivo para eles, que tinha 800 watts, e ele era um motor Bosch. E esses 800 watts de motor Bosch faziam com que esse veículo andasse na subida, em qualquer outro lugar, tanto quanto o meu de 2000 watts. E eu fiquei muito espantado com isso, que foi aí que eu descobri, né, que esse motor de 2000 watts era pico e não era motor real dela. Porque o Bosch de 800 watts era um motor real e o pico dele dava 1200. Então assim, eu nunca tive, né? Se você pegar 60 volts vezes 20 amperes, você vai ter mais ou menos 1200 watts. Então é mais ou menos isso aí mesmo que você teria no máximo de descarga aí da bateria com os 20 amperes. Engraçado, né? Quando você começa a olhar o veículo elétrico por um todo, você começa a estudar um pouquinho mais o que ele realmente representa, né? E nesse caso, se você fosse andar só no seu bairro para ir para uma padaria, ou se você trabalha 5 km no máximo da sua casa em ruas locais, pô, não fazia sentido ter um desse, cara. Mais do que suficiente o patinetão para você. O que o patinetão é ruim? Para longas distâncias, ele não tem amortecedor, ele é muito duro, você vai ter dor nas costas e não vai fazer produtividade para ti. Com isso, você não consegue fazer uma velocidade muito grande com ele, e também não consegue que ele mantenha, né, dentro daquele painel dele uma velocidade real de utilização, tá? Quando você olha a grosso modo a velocidade de utilização do painel, você vai estar marcando lá, que nem comigo aconteceu, dele tá marcando mais de 70 e depois olhar no GPS a diferença era de 20 km por hora, ele chegou perto de 50. Mas ele nunca passou muito na descida, lógico, né? Mas ele nunca me entregou, nunca, tá? 60, 70, o meu era de 2000 watts. Espero ter respondido aí um pouquinho dessas perguntas, espero ter deixado aí algumas diferenças. Se quiser uma coisa muito mais detalhada, escreve pra mim aí. E como tá aumentando um pouquinho o número de seguidores, e 93% que fala comigo sequer é seguidor, eu deixo bem claro pra vocês, gravo isso aqui com o maior prazer. E quanto mais você estiver junto comigo conversando, mais prioridade eu dou na sua resposta. Então é isso e valeu!